Olá, bem-vindos a mais um Falar Bio. Hoje, com a aluna Mónica Pinto, aqui da UTAD, que nos vai falar sobre as associações de trilobites na zona de Valongo-Arouca. Fiquem com ela. Este tema surgiu em conjunto com o professor Artur Sá. O objetivo inicial foi fazer um levantamento taxonómico das coleções de trilobites existentes em Portugal, mas como esse número é demasiado grande, é um número extraordinário, definimos o local e a escala de tempo geológico. O local escolhido foi a zona de Valongo-Arouca e na escala de tempo geológico decidimos escolher o Ordovícico Médio, pois nessa zona é onde há o maior número de trilobites. Depois disso, definimos objetivos mais concretos. Esses objetivos passavam por, através do levantamento taxonómico, conseguir definir como era o mar do Ordovícico nesse tempo. E assim conseguíamos retirar as interações bióticas e como seria a vida naquela altura. O porquê das trilobites prende-se com o facto de que eram um animal único da época, o Paleozoico, e que tinham características únicas. Por exemplo, o nome trilobite vem de 3 lóbulos longitudinais que possuíam e eram divididos em 3: o tórax, o cefalão e o pigídeo, sendo o cefalão a cabeça e o pigídeo a cauda. Para terem mais ou menos uma ideia de como eram os animais, fazem lembrar as atuais lagostas. Como tal, tinham que passar por um processo de muda. A muda era quando eles trocavam a carapaça para poderem crescer. Como a carapaça era rígida, eles tinham que se deslocar lentamente, mexendo-se, para a carapaça se poder soltar e deles aí nadavam livremente. Como nessa altura eles estavam bastante frágeis e podiam ser alvo de predação, eles tinham que muitas vezes esconderem em carapaças de outros trilobites maiores, que podiam dar associações de trilobites mono ou pluriespecíficas. Mono ou pluriespecíficas refere-se se seriam trilobites da mesma espécie ou trilobites de espécies diferentes a esconderem-se no mesmo sítio. Outro fenómeno interessante de referir e que é importante é o enrolamento das trilobites. O enrolamento dá-se em situações de ambientes agrestes, ou seja, quando as águas eram muito fortes ou escorrentes, ou ambientes de alta predação, porque para além do trilobite ser predadora, também era predada. Os locais de estudo foram o Museu de História Natural e da Ciência, em Lisboa, o Museu Geológico de Portugal, também em Lisboa, e o Museu Geológico aqui da UTAD, para além de 2 coleções privadas, a qual tive o direito de fotografar. No Museu de História Natural e da Ciência, o inventariado foi cedido pela doutora Wanda. Tinha sido efetuado pela doutora Sofia Pereira, a quem deixo um enorme agradecimento. Aqui na UTAD revi a coleção como foi cedida e foi possível rever. E as coleções privadas dirigi-me ao local da Casa dos Senhores e tive a rever as coleções que eram extraordinárias e de um número extremamente grande. Depois de toda a coleção ter sido fotografada, confirmada e revista, chegámos a um resultado de 12.758 exemplares de fósseis de trilobites revistos, dos quais 219 não foram identificadas e 348 eram associações pluri- ou monoespecíficas. Outro resultado bastante interessante de verificar foi que em Valongo houve um grande número de enrolamentos, enquanto em Arouca quase não se encontrou enrolamentos de trilobites. A espécie mais vista em Valongo foi Ectilaenos giganteus, enquanto que em Arouca foi o Giginus fortei. Depois destes resultados, as conclusões que pudemos retirar foi que o número de espécies enroladas em Valongo era maior, pois o ambiente lá era mais agreste, pois, como expliquei anteriormente, os enrolamentos acontecem quando há um ambiente mais agreste ou alto nível predatório, e em Arouca o ambiente seria mais calmo, pois lá o que encontramos foi mais número de associações pluri- e monoespecíficas, que podia ser em momentos de muda da carapaça de espécies menores ou para reprodução. Outra situação interessante de analisar foi que não encontramos um grande número de fósseis de mudas, o que seria expectável. Porquê? Porque quando uma trilobite muda de carapaça e deixa a carapaça para trás, essa carapaça fica suscetível a que seja fossilizada, não vai ser predada. Enquanto que a trilobite andando livremente pelo mar não vai ser tão facilmente fossilizada, porque pode-se escapar desse fenómeno. Para além deste trabalho,
ainda há muito para fazer no campo da paleontologia em Portugal. A necessidade de tal prende-se com o facto de ser necessário revermos o passado para podermos prever o futuro. Esperamos que tenham gostado. Vemo-nos no próximo programa.